audiência pública referente à Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025. Para 2025, previsão da receita: 474.967. Previsão da despesa: 426.353. E reserva do regime próprio de previdência, 48.614, que vai fechar com os 474 milhões. Então, esse aqui, né, a princípio, ele não é para ser um recurso que é usado, ele é para ser uma sobra, né, para a capitalização do fundo previdenciário. As receitas. Então, aqui as receitas do Executivo, que é para as despesas do Executivo e do Legislativo. Aos tributos municipais, 84.722. Contribuições, aqui a contribuição da iluminação pública, 4.797. Patrimonial, 11.581. Aqui a grande parte é rendimento de aplicação financeira. Receita de serviços, 505 mil. Transferências correntes, 265.544. Outras receitas correntes, 2.447. E operações de crédito, 18 milhões. Total de 387.597. Do regime próprio de previdência, o FUNPREV. Contribuições, 16.446. Patrimonial, que os rendimentos de aplicação financeira, 33.150. Outras receitas correntes, 15.174. Seria a compensação entre regimes e o aporte periódico, né, o aporte que o município e a Câmara eles têm que fazer anualmente. E receita intra-orçamentária, 22.600. Tá? Então, esse aqui seria a contribuição patronal. Total, 87.370. Consolidada. Tá? Então, o que muda aqui são as contribuições, que passa a 21.243, patrimonial 44.231, tá? E o total da receita, então, para o exercício de 2025, 474.967. Então, no gráfico aqui, a composição da receita. Os tributos municipais, 22% da receita total. Contribuições 1%, patrimonial 3%, transferências correntes 68% do total da receita, outras receitas correntes 1%, operação de crédito 5% da receita total. Do fundo previdenciário, 19% são as contribuições, patrimonial 38% da receita total, outras receitas correntes 17%, receita intra-orçamentária 26%. Consolidado. Consolidando as receitas, tributos municipais 18% da receita total, contribuições 4%, patrimonial 10%, transferências correntes 56%, outras receitas correntes 4%, intra-orçamentária 5%, operações de crédito 4% do total da receita. Evolução da receita. Então, de 2015 a 2025. Então, o que nós temos aqui de receita realizada de 2021, 22 e 23. 2021 foi realizado 256.024, 10,08 a mais do que 2020. Em 2022, foi 325.715, 27,22% a mais que 2021. 2023, 9,60% a mais que 2022, 356.993. Previsão para 2024 seria 386.390, 8,23% a mais. E para 2025, 387.597, 0,31%. Tá? Então, essas diferenças aqui, como nós temos a receita total aqui do município do Executivo, são as operações de crédito. Tá?
Receita do FUNPREV. Então, 2021, 51.641.000, ele foi 27% menos que 2020. Tá? Então, 2021, aqui a grande influência foi o rendimento de aplicação no mercado. 2022, passou para 75.645.000, 46,48% a mais que 2021. 2023, a receita foi 100.236.000, 32,51% a mais que 2022. 2024, a previsão seria de 83.210.000 e previsão para 2025, 87.370.000, 5% a mais que 2024. Tá? Então, aqui tem algumas receitas, aqui o rendimento de aplicação financeira, aqui, que rendeu bem nesses anos, e também aquelas confissões de dívida, aqueles pagamentos que o município realizou. Então, por isso que ela está maior, e aqui ela voltaria, né, uma previsão, tá, mais conservadora para os próximos exercícios. Tanto é que, se a gente for ver em termos de despesa, né, as despesas do fundo, esses valores estão cobrindo bem e sempre tem um resultado positivo, né, que vai capitalizando o regime próprio. Consolidado. Então, nós teríamos aqui a receita 2021, 307.666.000, 3,47% a mais que 2020. 2022, 401.360.000, 30,45% a mais que 2021. 2023, 457.230.000, 13,92% a mais que 2022. Previsão para 2024, 469.600.000 e para 2025, 474.967.000, 1,14% a mais que 2024. Vamos ver então aqui só as receitas correntes, tá? Então, sem as operações de crédito, sem as receitas de capital, para ver o comportamento da receita. Então, aqui no município, 2021, 15,85% a mais que 2020, 253.134.000. 2022 foi realizado 312.265.000, 23,36% a mais. 2023, 340.010.000, 8,89% a mais que 2022. 2024, previsão de 337.390.000, menos 0,77% do que foi realizado em 2023. Previsão para 2025, 369.597.000, 9,55% a mais que 2024. Tá? Então, aqui nós vemos, aqui, ó, e o que nós vemos é que a receita ela oscila bastante. Né? Então, é até difícil a previsão, porque está sempre oscilando. Agora, o consolidado. Tá? O FUNPREV não tem diferença, é aquela mesma receita que nós vimos, não muda. Então, consolidando as receitas, 2021, 304.775.000, arrecadou 7,59% a mais que 2020. Arrecadado em 2022, 387.910.000, 27,28% mais que 2021. Em 2023, arrecadou 13,49% a mais que em 2022, 440.247.000. Previsto para 2024, 420.600.000, menos 4,46% do que o arrecadado em 2023, e uma previsão para 2025 de 8,65% maior que 2024, 456.967.000. Então, são os dados da receita. Os dados da despesa. Então, a composição da despesa, 387.597.000, aqui o executivo e o legislativo, tá? Então, as despesas do executivo e legislativo, que seriam de despesas correntes, 351.361.000. Então, despesas com pessoal em encargos sociais, juros em encargos da dívida e outras despesas correntes. Pessoal em encargos sociais, 184.701.000, juros em encargos da dívida, 6 milhões, outras despesas correntes, 160.659.000. Despesas de capital, total de 32.540.000, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Investimentos, 26.539.000, a amortização da dívida,
6 milhões. Reserva de contingência, 3.696. Do FUNPREV, tá? Então, total das despesas, 38.756. De despesas correntes, 38.726. Pessoal em cargos sociais, 37.290, que está aposentadorias e pensões. Outras despesas correntes, 1.436. Despesa de capital, 30 mil. Total da despesa, 38.756. E de reserva, então, previsão da reserva orçamentária, 48.614. Então, é a previsão do que sobraria para a capitalização do fundo. Consolidado. Total de 426.353, mais 48.614 da reserva orçamentária do RPPS. Despesas correntes, 396.097. Então, pessoal em cargos sociais, juros em cargos da dívida e outras despesas correntes. Pessoal, 221.991. Juros em cargo da dívida, 6 milhões. Outras despesas correntes, 162.095. Das despesas de capital, 32.570. Investimentos, 26.569. Inversões financeiras, R$1.000. Amortização da dívida, 6 milhões. E reserva de contingência, 3.696. Então, do total das despesas, aqui do Executivo e Legislativo, 48% são com pessoal em cargos sociais, 1% juros em cargos da dívida, 41% das despesas, outras despesas correntes, investimentos, 7% do total da despesa, amortização da dívida, 2% e reserva de contingência, 1%. Do Fundo Previdenciário, 43% são despesas de pessoal em cargos sociais, outras despesas correntes 2% e reserva 55% do total. Consolidado. Então, nós temos 47% do total das despesas é com pessoal em cargos sociais, 1% em juros em cargos da dívida, 34% outras despesas correntes, 6% em investimentos, inversões financeiras não chega a 1%, amortização da dívida 1%, reserva de contingência 1% e reserva do FUNPREV do regime próprio 10% da despesa total. Evolução da despesa. Então, de 2015 a 2025. 2021, a despesa do Executivo e Legislativo foi 250.725. Em 2022, 326.514, 30,23% a mais que 2021. Em 2023, 365.127, 11,83%. 2024, a previsão de 386.390, 5,82%, maior que 2023. E para 2025, 387.597, 0,31% a mais que em 2024. Tá? Do Fundo Previdenciário, 2021, 22.150, 2022, 28.524, 28,77% a mais. Em 2023, foi 32.065, 12,41% a mais que 2022. Previsão de 35 milhões para 2024, 9,15%. E para 2025, 38.756, 10,73% mais do que o previsto para 2024. Consolidado. Nós temos em 2022, a despesa foi 355.038, 31% a mais que 2021. 2023, 397.192, 11,87%. Então, nós vemos aqui um aumento da despesa 2022 e 2023, recursos do FINIS, então, que alavancou essas despesas. Para 2024, previsão 421.390, 6,09% a mais, e
Para 2025, 426.353. Então, para 2025, a previsão são apenas 18 milhões de financiamento. Despesa por órgão. Tá? Então, agora aqui, os órgãos do município e legislativo. Tá? Então, aqui está sem o regime próprio, sem o FUNPREV. No legislativo, 15.657.000, 4,04% do total da despesa. Secretaria Municipal de Governo, 6.330.1.063. Gabinete do Vice-Prefeito, 270.000, 0,07% da despesa. Procuradoria-Geral do Município, 13.270.000, 0,84%. Controladoria-Geral do Município, 440.000, 0,11%. Secretaria de Administração, 29.256.700, 55%. Finanças, 23.730.000, 6,12%. Obras e Serviços Públicos, 61.674.000, 15,91% a mais. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agrícola e Abastecimento, então, que era Indústria e Trabalho Convencional. Tá? Trabalho e Indústria Convencional. Então, passou a ser Desenvolvimento Econômico, Agrícola e Abastecimento, 3.910.000, 1,01% do orçamento. Secretaria de Esportes e Recreação, 6.936.000, 1,79%. Secretaria Municipal de Educação, 100.066.000, 25,82% da despesa total. Saúde, 81.134.000, 20,93%. Assistência Social, 20.282.000, 5,23% da despesa. Planejamento Urbano, 4.440.000, 1,15%. Secretaria Municipal de Ordem Pública, 18.655.000 previsto para 2025. Então, Trânsito, Guarda Municipal, o Centro de Monitoramento, parte da fiscalização. Então, muitas despesas, elas migraram para essa secretaria. Tá? Então, a Ordem Pública, ela assume. Isso, está unificando. Então, a fiscalização de postura, tá? A parte de trânsito, a parte da segurança pública, a guarda municipal, a guarda patrimonial. Tá? Então, concentrou tudo nessa secretaria. Então, ela começa com 18.655.000 de orçamento. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 7.850.000. Reserva de contingência, 3.696.000. Então, o total, 387.597.000. Tá? Se nós olharmos aqui, nós vemos lá, ó, aqui ainda saiu com Secretaria-Geral de Gabinete, mas é Secretaria Municipal de Governo agora, tá? Para o ano que vem. Acabou ficando no gráfico aqui, 1,63%. Gabinete do Vice, 0,067%. Procuradoria, 0,84%. Controladoria Geral do Município, 0,11%, Administração, 7,55%, Finanças, 6,12%, Obras e Serviços Públicos, 15,91%, Desenvolvimento Econômico, Agrícola e Abastecimento, 1,01%, Secretaria de Esportes e Recreação, 1,79%, Educação, 25,82%, Saúde, 20,93%. Tá? Esse vai crescer porque ainda tem 50% das emendas, né, que estão reservadas aqui vai para a saúde, tá? Das emendas né, do Legislativo. Secretaria de Assistência Social, 5,23%. Planejamento Urbano, 1,15%. Secretaria da Ordem Pública, 4,81% do orçamento. Cultura e Turismo, 2,03%. A reserva de contingência, 0,95%. Tá? Poder Legislativo, 4,04%. Se nós pegarmos agora com o Fundo Previdenciário, tá? Aqui com a reserva orçamentária, o orçamento será de 474.967.000. Então, o que nós vimos lá já, mais a despesa do FUNPREV de 31.756.000 e a reserva orçamentária de 48.614.000. Tá? Então, aqui muda um pouco o gráfico, né? E nós temos 10,24% reserva orçamentária do RPPS e, com o próprio fundo, as despesas do fundo, 8,16% do total do orçamento. Tá? E aqui ele dá alguma variação. Tá?
dentro do orçamento. Um comparativo, então, 2024 e 2025. Tá? Então, aqui a gente vê aqui, ó, Legislativo aumentou em 2025 6,25%, então a mais que 2023, está aqui nas previsões. Secretaria Municipal de Governo, ó, ela diminuiu 62,91%, porque grande parte das despesas foi para a Secretaria de Ordem Pública, tá? Então ela reduziu aqui, tá? E algumas despesas que estavam aqui como festa do município, festa de Natal, foi para a Secretaria de Cultura. Tá? Então aumenta lá e reduz aqui. Gabinete do Vice-Prefeito reduziu 5,92%, 270 mil. Procuradoria-Geral do Município aumentou 33,25%. Controladoria-Geral do Município diminuiu 17,76%, tá? De 535 para 440 mil. Outra questão aqui é que nós concentramos aquele aporte periódico, a despesa com o aporte para o FUNPREV, na Secretaria de Administração, tá? No RH. Ela era dividida entre as secretarias, tá? Por isso que nós estamos vendo aqui que algumas estão diminuindo para o ano que vem, tá? Então, por isso que nós vemos que algumas diminuíram, ó, com relação ao ano passado. Então, concentrou essa despesa do aporte na Secretaria de Administração. Secretaria Municipal de Administração, ela aumentou em 43%, tá? Foi de 28 milhões para 29 milhões 256. Finanças, 4,64%. Obras e serviços reduziu 42,49%, de 107 milhões 248 para 61,674, tá? Então tem menos recurso do Finisa, então vai reduzir despesa aqui. Desenvolvimento econômico, agrícola e abastecimento, 3 milhões 463 para 3 milhões 910. Aumentou 12,91% com relação a 2024. Educação, esporte e recreação, diminuiu 45,42%, tá? Que eram valores concentrados para as duas áreas, né? Cultura e turismo, então dividiu, aqui diminuiu. Educação, 94 milhões 213, 6 milhões 066, aumentou 6,21%. Saúde, 75,040, 81,134, então aumenta 8,12%. Assistência social, 18 milhões 394 para 20 milhões 282, um aumento de 10,26%. Planejamento urbano, 5 milhões 351, 4 milhões e 440, menos 17,010%. Então, algumas despesas migraram para a ordem pública. Tá? Então, a parte de fiscalização aqui está indo para a ordem pública e do trânsito também, né? Que aquelas pinturas, despesas de trânsito estavam aqui, vai tudo para a Secretaria da Ordem Pública. A Secretaria da Ordem Pública, 18 milhões 655, Cultura e Turismo, 7 milhões 850. Fundo Previdenciário, então, orçamento de 83 milhões 210 para 87 milhões 370, cresce 5%. Tá? E a reserva de contingência, que era 3 milhões 374, vai para 3 milhões 696, 9,54%. Porém, no total, 489 milhões e 600 em 2024, 474 milhões 967, menos 12,99% em 2025. Tá? Então, menos recurso do Finisa. Então, por isso que é essa diferença. Despesa por área. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Do orçamento aqui, Legislativo e Executivo, 387 milhões 597. Aplicação em educação, 100 milhões 066. Em saúde, 81 milhões 134. Assistência social, 20 milhões 282. Obras e serviços, 61 milhões 634. Legislativo, 15 milhões 657. Então, para as outras áreas, sobrou 108 milhões 783 para as demais secretarias. Então, aplicação em educação, 25,82%, tá, do orçamento. Saúde, 20,93%. Assistência social, 6,79%. Obras e serviços, 30,20%. Legislativo, 4,04%. E para as outras áreas,
28,0% fica para as demais secretarias. Consolidado. Então, nós temos mais aqui o FUNPREV e a reserva da RPPS, 474.967. No gráfico, nós ficamos, então, educação, 21,07% do orçamento consolidado, saúde, 17,08%, assistência social, 4,27%, obras e serviços, 12,98%, outras áreas, 22,90%, legislativo, 3,30% do orçamento, FUNPREV 8,16% e a reserva do regime próprio, a reserva orçamentária, 10,27% do orçamento consolidado. A receita corrente líquida, então, a projeção da receita corrente líquida, 369.597. Dos tributos municipais, 84.722. Contribuições, 4.797, patrimonial, 11.581, serviços, 505.000, transferências correntes, 265.544, outras correntes, 2.447. Então, para a despesa de pessoal aqui, qual que seria? Não que seja essa despesa, seria o limite, né? Qual seria o limite de despesa de pessoal com aquela receita corrente líquida? 51,30% no executivo, 189.603. No legislativo, o limite seria 21.067 e 5,70%. Então, a soma aqui seriam 210.670. A receita corrente líquida, 367.597, 57%. Esse seria o limite. Só que nós vimos lá que a despesa de pessoal está com 221 milhões. Né? Lá atrás nós vimos 221 milhões, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Tá? Só que dentro dos 221 milhões 991, nós temos aqui as aposentadorias e pensões, que são pagas com recurso vinculado do RPPS, e aí elas não entram para o cálculo do limite, para o cálculo do índice. Então, 28.900.000 de aposentadorias, 7.900.000 de pensões, 36.800.000. 221.991 menos o 36.800. Então, a despesa de pessoal para o índice, para o cálculo do índice, 185.191. Então, está abaixo dos 210 milhões, tá? Que seria o máximo. Pode? Isso aí no futuro, assim, bem que vocês já estão vendo, fazendo isso, certamente. Porque nós vemos hoje, sabe, o caminho está indo para a terceirização de vários setores. Isso aí não é problema, porque o Brasil. Isso corre, de repente, um risco futuro, só que eu quiser, por exemplo, essa contribuição futuramente, de repente, ele não cumpriu que vai para a terceirização seriam áreas que nós podemos dizer que não são fins. Né? Tem alguns serviços, algumas funções que elas não podem ser terceirizadas. Ela tem que ser concursada. O que pode ser terceirizado, aí diminuiria, mas também nós diminuiríamos, você no cálculo lá, porque as projeções do atuarial eles são para 83 anos de sobrevivência do fundo. Mas nós diminuiríamos também as obrigações lá no futuro. Tá, nós teremos menos contribuindo, mas teremos menos obrigações futuras também. Né? Então, como nós temos, veja que nós, por enquanto até ali, nós estamos sempre tendo resultado positivo, capitalizando o fundo, eu digo que hoje nós não teríamos tanto esse problema. Tá? Hoje nós estamos capitalizando. Sempre está arrecadando mais do que o que gasta. Mas o cálculo atuarial, eles fazem um cálculo por 83 anos. Tá? Então, como reduziria lá no fundo as obrigações, eu acho que ela ficaria em equilíbrio. Se não acontece, o que acontece hoje, que nós temos, veja, todo ano ele sobra dinheiro, né? Mas mesmo assim nós temos que fazer aquele aporte, né? Que seria para compensar lá no final o que o fundo não capitalizou antes. Tá? Capitalizando.
que poderia acontecer, tá, o que aconteceria com o município? Seria esse aporte, esse valor de aporte poderia ser maior. Tá? Então, de alguma forma, o município vai ter que garantir a previdência do servidor, porque aí ele tem que fazer o aporte. A reserva de contingência, 3.696.000, é no mínimo 1% da receita corrente líquida. Então, aqui, arredonda para 3.696.000. Reserva de contingência, obrigado a ficar até o mês de outubro, né? Porque novembro e dezembro, se não utilizou a reserva, não precisou utilizar essa reserva, né, para alguma emergência, aí ele pode passar para outras despesas daí. Tá? Você pode utilizar esse recurso para abrir crédito para outras despesas. Então, nunca vai haver a execução da despesa aqui, empenhar aqui, né, executar ela aqui. Você vai ter que executar em uma outra despesa. Ou acontece alguma coisa que você usa essa reserva para abrir crédito numa emergência, ou no final do ano pode ir depois, então, para outras despesas daí. Tá? Dívida pública. Tá? Então, aqui nós vimos lá em 31 de agosto a dívida contratual, né, que nós vimos lá na do quadrimestre, está 48.454.000, as deduções 83.331.000, a dívida consolidada líquida de menos 34.876, a receita corrente líquida ajustada para o endividamento 347.247.000, percentual menos 10,04%. Então, como nós vimos na audiência passada. E aqui estão, né, alguns principais projetos. Tá? Então, as despesas de custeio nós não colocamos, aqui seriam mais as despesas com projetos para o 2025. Novo prédio da sede, tá? 236 milhões. Equipamentos para o gabinete do prefeito, ou para a Secretaria Municipal de Governo, 30 mil. Equipamentos para a Procuradoria Geral, equipamentos para a Controladoria Geral, equipamentos para a Secretaria Municipal de Administração, aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Finanças. Então, na Secretaria de Serviço Público, né, os projetos que nós temos lá. Equipamento e material para a Secretaria, 100 mil. Construção de galerias, 200 mil. Pavimentação de vias urbanas, 3 milhões. Tá? Então, seria a nova ligação da área 6, área 3. Né, que está previsto. Manutenção e segurança da malha viária, 2.946.000. Aqui não tem previsão assim, de uma grande. Seria mais a tapa-buraco e algumas recuperações, né, que serão mais necessárias, mas... Tá? Então, principalmente o tapa-buracos. Aquisição de veículos leves para pavimentação, 400 mil. Aquisição de equipamentos e material para serviços públicos, 60 mil. Tá? Veículos para os serviços públicos, tá? Para a divisão de serviços públicos, 400 mil. Infraestrutura de iluminação pública, 1 milhão. E construção da arena multiuso, segunda etapa, 15 milhões. Aqui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Abastecimento, equipamentos, 50 mil. Secretaria de Esporte e Recreação, tá? Então, aqui seria para manutenções de espaços, 200 mil. Equipamentos de material permanente para a Secretaria, 100 mil. Para a Secretaria de Educação, aquisição para o setor de transporte escolar, 550 mil. Equipamento para as unidades administrativas da educação, 100 mil. Equipamento e material para as unidades de ensino, 160 mil. Veículo para transporte de alunos, 600 mil. Conclusão da construção da Escola São Silvestre, né, se passar o ano que vem e precisar. Aquisição de equipamentos e material permanente para as unidades de educação infantil, 120 mil. Unidades de saúde, aqui seria a unidade do Triângulo, tá, que vai ter que licitar novamente essa obra, então 500 mil lá para ampliação e reforma da unidade do Triângulo. Aquisição de equipamento e material permanente,
para a saúde, 100 mil. Veículo para a saúde da família, 100 mil. Aquisição de veículo para transporte TFD. Equipamento e material para o UPA. Equipamento e material permanente para os serviços de vigilância sanitária e aqui para os serviços da vigilância epidemiológica. Assistência social, tá? Então, para manutenção dos próprios. Planejamento urbano, tá? Equipamento para a secretaria, material permanente, 40 mil. Imóveis de interesse público, 50 mil. E aquisição de imóveis destinados a moradias de interesse social. Da Secretaria de Ordem Pública, equipamento para a secretaria, 50 mil. Equipamento e material para a segurança pública e patrimonial, 300 mil. Equipamento para o trânsito e transporte, 100 mil. Para a Secretaria de Cultura e Turismo, então, equipamento para a secretaria, 50 mil. Tá? Então, esses são, né, a proposta de projetos orçamentários para o ano que vem. Do projeto público, semestre era para ser feito aquela divisão, como que está isso? Olha, saiu a lei, o Estado, a Assembleia Legislativa fez a proposta, a lei foi aprovada, foi para o governo. Eu penso que faltaria alguma regulamentação. Eu não sei dizer se isso vai ser separado pelo governo, porque eu não vi como que eles estão tratando isso na Secretaria de Fazenda, mas o que saiu na lei é que seriam base 2023 e 2024 para os demais municípios receberem em 2025. Eu não vi no índice do município. Penso eu que vai ser uma redistribuição pelo fundo, porque eles criaram um fundo estadual para ficar com 50% da arrecadação e distribuir para os municípios. Tá? Então, eu penso que vai ter aí para o ano que vem. Mas a proposta que foi votada no Legislativo era isso, seria a base 2023, 2024, seria a base para os repasses em 2025. Por enquanto, nós não temos questão de valor e da divisão, nós não temos. Viu, Celso, não sou advogado, mas vem aquela questão lá, por exemplo, o município de Ortigueira, né? Eles não vão poder contestar isso na justiça pelo seguinte, aí se eles estivessem concordando e assinando, não entraria naquela situação lá daquele crime lá, por exemplo, de renúncia de receita. Se o município de Ortigueira concordar com isso, eles não estariam sendo enquadrados nessa, daí a população, por exemplo, de Ortigueira não poderia dizer, para lá, mas nós não podemos renunciar, aí não é uma renúncia de receita, não seria? Não, porque eles saíram as leis anteriores, vamos dizer assim, foi um acordo, né? Esse foi pré-acordado, então, dentro do projeto, já saiu que dentro do projeto 50% seria para o município sede e 50% para os demais. Então, eu não entendo que seria uma... Né, e saiu a lei estadual. Né? Então, isso seria com base numa lei estadual, num fundo estadual que foi criado para isso, para fazer a divisão desses recursos. Tá? Mas, assim, como é a questão de direito, né, a gente tem que... Pois é. Né, seria mais o pessoal do direito mesmo para ter essa visão para responder. Porque isso aí pode ter certeza que vai haver esses questionamentos por parte de alguns de autoridade de Ortigueira. Mas tomara que isso não aconteça, porque nós queremos que mais dinheiro para o nosso município. Outra situação, Celso, é referente à usina hidrelétrica do nosso município. Esse ICMS, por exemplo, município nosso, ele arrecada lá um tanto, lá, nem sei quanto, não lembro. Ortigueira também, eles pegam uma parte disso aí ou não? Isso, da compensação financeira, sim. Vai uma parte para Ortigueira e uma parte para Telêmaco Borba. Então, ele vem como compensação financeira, né, que são das hidrelétricas. É a CEFURG que fala.
né? O que vem que tem é uma associação que é a AMUSU, que é uma associação dos municípios, né? Os lindeiros e os que são sede de usinas, eles vêm lutando para que o índice seja maior, tá? Para aumentar essa divisão, para que venha mais recursos para os municípios sede e lindeiros. Então, isso acho que estava no Senado, e eles vêm lutando sempre. Então, eles já faz tempo que eles estão lutando para aumentar essa divisão, que venha um valor maior para os municípios. Então, isso já tem projeto de lei já caminhando. Se houver esse caso, aumenta esses valores daí para os municípios receberem. Celso, minhas dúvidas seriam essas. Pode tocar o barco. Então, né, seria o que nós tínhamos a apresentar. Agradecemos a presença, né, dos vereadores e aqueles que nos assistem online e damos por encerrada essa audiência pública. Obrigado a todos.